Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Nós sempre temos este bate-papo, Viver com Sentido. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre as mudanças na sua vida. As mudanças são necessárias. Nós já há mais tempo estamos conversando com a nossa coordenadora da PASCOM, a Cristina, e temos conversado sobre a pastoral do empreendedor. E nós dizemos assim de que todos nós somos convidados a fazer empreendimento, né? O maior e o melhor empreendimento é com relação a nós mesmos, às nossas mudanças, a nossa vida, né? O nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir e a evolução com a qual vamos nos deparando. São tantas evoluções, são tantas mudanças, né? E que são necessárias. Você precisa acompanhar a realidade. Se você não acompanha, você possivelmente vai ficando para trás. Nós, em tão pouco tempo, tínhamos o telefone aí discado da forma que muitos de nós conhecemos, né? De repente aparece o teclado, de repente aparece o celular. Tínhamos a máquina de datilografia, de repente aparece o computador e a gente se envolve com o computador, né? Tínhamos as contas que pagávamos no banco, íamos até o caixa e hoje nós temos as máquinas, nós temos os aplicativos. Quantas mudanças nós fomos sofrendo, né? E mudanças que nos ajudaram a crescer. E isso nos fez com que nós tivéssemos mais tempo, né? E fôssemos ocupando mais a nossa vida com aquela sensação que nós não temos muito tempo para as coisas. O certo é que todos nós temos, na verdade, algumas questões para serem superadas. E essas questões estão intimamente ligadas com as nossas mudanças, com o nosso jeito de olhar a realidade, de ver o mundo e de nos enxergar diante de tudo isso, né? É o Carlos Eduardo, bom dia, Padre Walter Matozinhos está ligado à paróquia. Oh, muito obrigado, Carlos. Fico feliz, né? Sinta assim à vontade. Sempre fazemos essas transmissões no bate-papo ou fazemos as nossas transmissões das celebrações. É uma alegria tê-los acompanhando aqui conosco, bem como a Maria José, que é de Ouro Branco, a Sueli, que também nos acompanha sempre nessas conversas, a Andréia também, que é de Ouro Branco, tem nos acompanhado. Então é tão bom ver as pessoas aí envolvidas conosco, né? A gente fala de que a nossa paróquia é além fronteira, né? Nós vamos em todos os cantos onde nós podemos ajudar. Bom, quando a gente fala assim em superação, por mais que nós tenhamos uma certa resistência diante das mudanças, desculpe, o nosso bate-papo é o café com prosa. Por mais que tenhamos as nossas superações, as nossas limitações e coloquemos algumas barreiras com relação às mudanças, elas vão acontecendo. E nós nos inserimos a esse contexto de mudança porque senão nós ficamos para trás. Olha, você falar assim que não quer mais pagar a tua conta num caixa eletrônico do banco. Você pode até escolher, mas você vai ter que enfrentar uma fila e possivelmente você vai chegar ao final no caixa, ó, nós não recebemos isso, paga lá no caixa eletrônico, né? Você falar que não quer mais, não quer acompanhar essa evolução da internet, que são as transferências de uma conta para outra, outro depósito de cheque. Tudo bem, mas você vai ficar então sem fazer o teu pagamento e sem fazer esses depósitos de cheque, né? No fundo, você precisa abraçar essa proposta de transformação.
Da mesma forma na vida da comunidade, né? Ah, eu não quero essas mudanças e eu ainda prezo e quero as missas em latim. Tudo bem, mas você até pode conseguir alguém que reze em latim, mas você não vai ter todos os dias um padre disposto a rezar em latim. Então nós vamos acompanhando essas mudanças que são necessárias e vamos nos adaptando. Até pouco tempo não se falava em pastorais na igreja, né? O papel do leigo, a missão do leigo dentro da igreja. Pós-Concílio Vaticano II é que se falou desse papel do leigo, o espaço do leigo dentro da igreja, né? E o Papa João Paulo II escreve aos cristãos leigos dizendo da importância deles, né? E principalmente da importância da juventude, que é a esperança da igreja. Então vai se abrindo esse espaço para os leigos dentro da igreja. Entretanto, também vão se modificando algumas orientações morais, canônicas, administrativas, pastorais, e nós temos que estar atentos, assim como no sistema escolar, né? Tem a lei de diretrizes e bases, você precisa estar atento quanto às orientações do governo estadual, quanto às orientações para a educação, do Ministério da Educação, porque senão você fica atrasado e você pode incorrer a certas penalidades diante do não acompanhamento dessas leis, também com relação à questão trabalhista, com relação às questões contábeis. É preciso que a gente esteja por dentro, né? Então nós pensamos assim, olha, há 5 leis de limitações pessoais para que nós consigamos perceber como as mudanças são necessárias. A primeira lei é: todos temos limitações pessoais, limitações inconsequentes, limitações delegáveis, limitações intransferíveis. São as limitações que nós temos dentro desse contexto em que nós vivemos, né? E nós temos que reconhecê-las e superá-las. Todos conhecemos figuras públicas que são vítimas do ódio, da cobiça e das fraquezas morais. Mas também estamos familiarizados com problemas em pequena escala. Pais que reclamam demais dos filhos, o chefe que não aceita opiniões. Ter limitações faz parte do ser humano e todos nós temos. A segunda lei: não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Há uma velha história sobre como os caçadores capturam macacos na África. Eles esvaziam um coco, deixando um buraco do lado da mão do animal, do tamanho da mão do animal. Colocam dentro um pedaço de laranja ou banana e o amarram a uma árvore. O cheiro atrai o macaco, que enfia a mão no coco e então percebe que o buraco não é grande o suficiente para que ele retire a mão e o pedaço de fruta. Para tirar a mão, ele precisa soltar o que está segurando. Só que ele não solta. Fica tão obcecado em conseguir pegar a comida que nem sequer larga o coco para fugir do caçador, que o captura facilmente. Muitos de nós somos prisioneiros de nossas limitações e continuamos agarrando e elas com tenacidade, porque não conseguimos ou não queremos encarar o problema. Não queremos enfrentar as nossas limitações. A terceira lei: nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Incentivei, muitas das vezes, a tantas pessoas a olhar para si mesmo. É bem provável que o problema que surge no trabalho ocorra também em casa. As limitações o acompanham aonde quer que você vá. O objetivo de reconhecer nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos,
mas compreendermos o impacto que isso tem em nossa vida. As limitações pessoais assumem várias formas, embora a maioria seja comportável. Às vezes, uma dificuldade física ou intelectual interfere tanto que pode prejudicar o esforço que fazemos para tocar a vida. Em geral, todos fingem não ver, acreditando que estão sendo gentis, mas acabam causando mais danos à pessoa que não enfrenta o problema. Então, é uma das questões, é esse enfrentamento que todos nós precisamos fazer, reconhecendo-nos limitados. A quarta lei, as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. O impacto das nossas dificuldades pode variar dependendo do nosso papel ou do contexto em que estivermos. O comportamento que nos restringe em uma área pode ser vantajoso em outro. Por exemplo, uma pessoa com um comportamento agressivo terá muito mais problemas se for professor no ensino médio do que se for técnico de futebol, embora precise administrar sua agressividade em todos os aspectos da vida. Ser analítico talvez ajude um físico no trabalho, mas pode se tornar um empecilho para alguém com um cargo na área de vendas ou de marketing. Então, o interessante é reconhecer de que às vezes um comportamento ou uma atitude minha que faz parte de mim não vai ser bom para desenvolver determinado trabalho, mas vai ser ótimo para outro trabalho. Então, ter essa noção de contexto. A quinta é: vence quem tiver menos limitações. Aqui chegamos ao cerne da superação das limitações pessoais. A recompensa por vencer suas limitações. Ano após ano, provamos que as pessoas que decidem identificar e eliminar suas limitações pessoais se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão. É uma questão de física. Quanto menor o fardo que você carregar, mais longe você irá. Essa lei traz esperança. Você pode fazer algo a respeito da sua situação atual, que também terá impacto sobre seu futuro. Mas aqui a situação fica um pouco complicada. Então, acompanhe o raciocínio. Não estou dizendo que aqueles com menor número de limitações vencem, mas sim que se saem melhor aqueles que aprendem a minimizar ou eliminar limitações significativas. Estas costumam interferir e causar danos a relacionamentos e à sua capacidade de realizar um trabalho excelente. Aqueles com menos limitações significativas terão desempenho melhor. É verdade que muitas pessoas nascem com menos limitações do que outros, e é o que nós precisamos reconhecer. Entretanto, reconhecendo as nossas limitações e essas leis, o mais importante é perceber que nós fazemos parte de um mundo, de uma comunidade, de uma família que sofre mudanças. Basta olhar para nós mesmos. Quantas mudanças já ocorreram em nós, na nossa aparência, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de proceder? Também isso se percebe na própria sociedade. As mudanças são importantes. Nós precisamos criar, na verdade, algumas adaptações para lidarmos com essas mudanças. Por isso, lidar com mudanças nem sempre é fácil. Para quem está acostumado com as coisas de uma determinada forma, qualquer alteração no curso da vida pode ser estressante, desconfortável. Vista de que é estressante e desconfortável, é o ataque que o outro costuma fazer no grupo, criando grandes tempestades. E essas tempestades nada mais revelam essa pouca abertura da pessoa a lidar com as mudanças. Não importa se a mudança é pequena ou grande,
motivada ou involuntária. Muito apegadas à rotina já estabelecida e sofre quando algo sai do curso. É interessante quando a gente vivencia isso nos nossos consultórios, né? Nas nossas falas, nos dias a dias, na vivência da comunidade. Nós percebemos constantemente essas pessoas que não conseguem lidar com a rotina, ou com a rotina que é quebrada quando se há uma mudança, né? Você está acostumado a ter o trenzinho lá no mesmo trilho, né? Até que algum dia alguém falar assim, ó, gente, nós vamos acabar com a linha de trem e vamos colocar os ônibus, né? Olha a confusão que vira. E ainda hoje nós temos as pessoas querendo restaurar a questão dos trens, né? Como saudosa memória do passado. E hoje nós temos os carros e tem outros meios de transporte, né? Mas há sempre alguém que não consegue lidar com essa quebra de rotina. Por exemplo, tentar enxergar o lado positivo da mudança parece algo difícil para você. Abrir-se ao novo, com a cara e a coragem, soa como loucura. Olha a dificuldade, né? Buscar tratamento com um psicólogo nunca passou pela sua cabeça. A pessoa não tem esse costume, ela não vai ter essa coragem de lidar com profissionais que ajude a trabalhar também essas mudanças na própria vida. E é interessante que aqui estão falando, o Sander fala, e quando essa pessoa se diz cristã, é imaginável que se faça um ataque, né? Também na vida da comunidade a gente sempre tem essa questão, né? O dito cujo, ou a pessoa que se chama e que se considera cristã, espera-se dela determinadas atitudes que revelam até que ponto existe um verdadeiro cristianismo em sintonia com a própria palavra, né? Entretanto, na psicanálise nós dizemos assim, olha, não são as pessoas que nos decepcionam, né? Nós nos decepcionamos com a expectativa que a gente coloca nos outros. Então, não podemos ter muitas expectativas no mundo que nós vivemos, né, com relação à pessoa que só porque ela é cristã, só porque ela é padre, só porque é pastor, só porque é um leigo inserido. Não. Nós vivemos sem colocar muitas expectativas e constantemente agradecendo pela maturidade, pela comunicação, pela transparência, tanto dos padres quanto dos leigos, né? Nós vivemos agradecendo, né? Embora sabemos que todos nós cumprimos papéis. O leigo cumpre papel sobre a coordenação do padre ou daquele que é responsável pela comunidade. O padre, ele cumpre o papel em sintonia com as orientações e normas da igreja, mas também em sintonia com o pastor maior, que é o próprio bispo. E o bispo em sintonia com as conferências, com a província e com as orientações do próprio Vaticano, né? Então a gente fala assim de que há uma cadeia de orientações, né? Entretanto, a gente fala assim, olha, cada cabeça sua sentença, porque nós vivemos num mundo de pessoas que muitas das vezes querem ser, mas não querem conviver. Querem ser igreja, mas não querem conviver em comunhão com todas as orientações da igreja, né? Mas isso acontece muito. Então a gente vai se deparar. Nos assusta porque, querendo ou não, você cria uma certa imagem, né? Uma certa moldura com relação àquilo que na verdade deveria de ser padrão, né? O cristão, o padre, o bispo, né? Mas o errado somos nós mesmos, né? De ter criado essa moldura, né? Porque não se sabe a estampa que vai se encaixar nessa moldura, né? É interessante o quanto nós pensamos dessa forma. O próprio Cristo, no Evangelho de ontem, ele fica decepcionado com Jerusalém, né? Porque as pessoas não ouvem aquilo que ele traz como mensagem. Então ele fala, choro por Jerusalém, né? Porque foi ofertado essa graça, né?
de ser a referência para o mundo, mas as pessoas que ali vivem não estão abertas à mudança, a ouvir a palavra, né? Então, o próprio Jesus enfrentou isso, né? E não vai ser diferente conosco. A Maria José, melhorei bastante em não criar expectativas, isso mesmo. Aprendi a duras penas e não esperar atitudes de outras pessoas. É uma das coisas que todos nós trabalhamos. Eu falo assim, olhar para mim no início do meu ministério, lá na cidade de Sericita, com tantos tormentos que tivemos, questões políticas, tudo, né? E olhar para mim hoje aqui à frente da paróquia Nossa Senhora da Assunção, com as suas mais variadas comunidades, quem me viu no início, me vê hoje, não vai falar que é outra pessoa. Porque a vida nos ensina a viver. E nos ensina de tal forma, não que nós não sejamos humanos, né, de ter sentimentos, emoções. A gente sofre, mas nada melhor do que uma viagem, um passeio ou uma dormida que você acorda, gente, hoje é um novo dia, vamos nos restaurando, né? E vamos nos ocupar com aquilo que é essencial da vida. Eu dizia hoje para uma pessoa que a gente conversava, né? Olha, eu tenho para mim o seguinte: se eu vou ao mercado, eu compro 1 quilo de tomate, eu chego em casa e falo, meu Deus, tem um tomate estragado. Eu não jogo todos os tomates fora, né? Eu tiro o que é estragado e uso os que são bons. Na vida de comunidade, na vida de família também. Há pessoas boas, que você tem boa convivência, você se esforça, se dá muito bem, e há outras pessoas que não. Mas você vai colocar de lado as que não são boas e vai continuar convivendo e sendo você mesmo e dialogando. Por quê? Eu tenho que me prender com aquelas questões boas e não com as questões ruins. Eu não posso fazer como muitas pessoas fazem no casamento. Eu falo isso no consultório, né? Quando fala assim, estou decepcionada com meu esposo, decepcionada com minha esposa, né? Quanto tempo vocês têm de casamento? 30 anos. E os 30 anos foram decepções? Não. É de uns 2 meses para cá, eu acho que meu casamento não vai mais para frente, não presta, porque a pessoa que eu escolhi não presta. Mas ela não presta por quê? Porque fez isso. Nossa, por causa disso, você vai jogar 30 anos no lixo? Então, da mesma forma, eu penso na vida da comunidade. Você não pode jogar no lixo por causa de uma fruta estragada, jogar todo mundo no lixo. Não, calma aí. Se prenda pelas coisas boas. E a estragada, vai deixando de lado. Ou ela brota e dá uma outra árvore para produzir frutos, ou ela morre apodrecida. Ela morre apodrecida, esquecida, se cansa de tanto bater. E é assim que se faz com a vida, né? Então, da mesma forma. O interessante é de que, na verdade, nós precisamos aceitar essas mudanças, né, dentro de nós mesmos e dentro do contexto em que nós vivemos. O primeiro passo para aceitar as mudanças é entender que a vida não é sempre estável e que mudar, seja o que for ou quando for, é inevitável. É preciso que haja isso, né? Por isso, ajustar o pensamento é essencial para que a ansiedade e a preocupação não tome conta. Por isso, eu falo assim: olha a sociedade que nós vivemos. Nós nos deparamos com várias questões, e questões gritantes no que diz respeito à questão da bioética, no que diz respeito à questão da moral. Você se depara com várias questões. Ou você aprende a conviver com essas questões, às vezes pode até não aceitá-las, mas você tem que convivê-las, porque elas estão aí. Elas estão aí. Eu venho de uma família com vários irmãos. Não são todos os meus irmãos que são católicos. Tem irmãos meus que são, aliás, acho que a maioria, né, são de outras igrejas, de outras denominações. Convivemos muito bem naquilo que nos une. Temos maior tranquilidade. Tenho vários amigos que são casados, pai de família, têm suas esposas. Convivo muito bem com esses amigos, com as esposas que são as amigas. Tem outros amigos que têm outra opção. Você é padre, você não pode conviver. Não, por que não posso conviver?
Ele também é filho de Deus, ela também é filho de Deus, e que tem outras opções e outros relacionamentos. Eu convivo, posso não concordar, mas quem sou eu para poder falar que eu concordo ou discordo? Meu papel é conviver, e convivo muito tranquilamente com essas questões. Bem como na faculdade, no meu segundo grau, quando convivia e estudava num colégio que o diretor não era católico, era evangélico, e nos dávamos muitíssimo bem. Por quê? Olha, eu não posso achar que a igreja de hoje é a igreja que existia antigamente, onde não tinha outras denominações. Que as famílias de hoje são as famílias que existiam antigamente. Muito pelo contrário, as famílias de antigamente, as mulheres quase que nem trabalhavam fora, era dentro de casa, né? Se dedicavam ao serviço do lar e ao papel de ser a mãe, né? Hoje em dia há muitas mudanças, tem tantas outras mulheres que sabiamente e, e dão louvores e glórias a Deus porque são elas que mantêm a casa, elas que mantêm a família, estão aí às vezes trabalhando fora e cuidando, sendo mães, boas profissionais, ótimas profissionais. Houve mudanças, nós nos adaptamos. Então, são essas questões que levam a gente a se adaptar até no contexto da vida da comunidade. Então, o primeiro passo, analise a situação como um todo. Tente analisar todos os lados da mudança pela qual você está passando. Reconhecer os pontos positivos e negativos da transformação é fundamental para você encontrar a melhor maneira de enfrentar a situação. Às vezes, aquele que você considera o pior dos cenários pode não ser assim tão ruim quanto parecia. Então, ter essa primeira análise, né? Tomar muito cuidado, porque nesse cenário há muitas pessoas no mundo em que nós vivemos que se relacionam com o cenário não racionalmente, mas emocionalmente, deixando com que a ansiedade atrapalhe e que tome decisões precipitadas. Eu disse, há muitas pessoas que são precipitadas que elas fazem como o avestruz, né? Coloca a cabeça no buraco e deixa o corpo para fora, né? E se esquece que a maior parte dela que está para fora e que pode ser prejudicada. Então é preciso pensar com relação ao contexto. Segundo, descubra o que você pode controlar. Muitas vezes o medo de mudar é causado pela sensação de perda de controle da situação. É insegurança da pessoa. A mudança pode até nos deixar vulneráveis e receosos, mas entender o seu papel nessa transformação e identificar o quanto dela você pode controlar, certamente são atitudes que te ajudarão a colocar tudo em perspectiva. Terceiro, dê uma chance ao novo. Nenhuma mudança é 100% negativa. Sempre há um lado bom, por mais que seja difícil identificá-lo em um primeiro momento, até porque nós criamos certas barreiras, né? Que são mecanismos de defesa, porque nós não queremos sair daquele espaço seguro, né? O espaço que nós fomos nos construindo. Imagine que você foi realocado a uma outra cidade por motivos profissionais, por exemplo. De início, a ideia de recomeçar a vida em um ambiente completamente novo pode parecer assustador, mas também é uma forma de permitir que novas pessoas com visões diferentes de mundo façam parte do seu dia a dia. É o que eu fiz. Passei 17 anos numa região trabalhando, por sinal, ótimo. Nas paróquias por onde eu passei, excelentes. Acredito que me esforcei para fazer bons trabalhos, tanto em Lafayette quanto Ouro Branco, né? Quando disse que eu vinha para Barbacena, nossa, um gelo, um frio na barriga, né? Um sofrimento. Hoje estou aqui tranquilamente, me adaptei a muitas pessoas excelentes, boas, acolhedoras, não tenho o que reclamar. Foi difícil? Sim, para o povo que me recebeu, para muitos, até me conhecer um pouco, até com a questão da pandemia, quanto para mim com relação ao povo. Mas hoje caminhamos tranquilos, resolvemos algumas questões das nossas diferenças com maior tranquilidade, mesmo tendo em vista
essa adaptação nesse período de pandemia. Ou via Zap, ou via reuniões, via... a gente se resolve, né? E se aceita tranquilamente. Quarto, aceite as transformações. Algumas mudanças estão fora do nosso controle e isso pode nos gerar ansiedade, é o que a gente vê muito. Mas não nos resta muito o que fazer a não ser aceitá-las. É o que acontece quando perdemos algum ente querido, por exemplo. As mudanças que não queremos estão além do nosso domínio, e aceitar que esta é a nova configuração da nossa vida é um passo importante para conseguir manter a calma e evitar crises de estresse, ansiedade ou depressão. A vida sempre continua. Então, falando assim, a pessoa que não se abre para a mudança é uma pessoa fadada a sofrer no final da vida. Por quê? Ela vai ter que ser cuidada por alguém ou por uma instituição. E a pessoa não vai cuidar da forma que ela quer, nem do jeito que ela sempre costumou lidar com a vida. Então ela vai sofrer. E sofrer muito, porque constantemente ela vai discordar de algumas atitudes, mas como ela não tem iniciativa própria, o outro que vai resolver. Eu vi muito isso de um padre lá em Mariana, né, que era muito rígido, tudo. No final da vida precisou do outro. O único gesto que ele fazia, você percebia que ela até tremia o rosto, era isso. Ele tremia dizendo que não, 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 mas ele não tinha como fazer se não fosse do jeito que a pessoa que cuidava fazer, do jeito que a pessoa tivesse a iniciativa dela, porque ela que estava cuidando. Então ele fazia assim, então a pessoa fazia do jeito que ela achava que era melhor para ela e não para o outro que estava sendo cuidado, né? Quinto, busque ajuda. As mudanças vêm em tamanho, proporção e intensidade diferentes. Em alguns momentos, quando tudo parece acontecer ao mesmo tempo e você pensa que nada mais será como antes, é normal que nos sintamos incomodados, tensos, ansiosos ou nervosos. Nessa hora, para de auxiliar a fazer, para te auxiliar a fazer uma transição mais tranquila, é importante procurar ajuda. De início, conversar com amigos e familiares próximos que tentarão fazer você ver a situação de outra forma, mas nem sempre apenas a conversa vai surtir efeito desejado. A forma de evitar com que a mudança aconteça na nossa vida, às vezes, pelo nervosismo e pela ansiedade, é atacar o outro, é denegrir o outro, é tentar desfazer do outro, né? A gente vê muito isso. O outro está se sentindo tão incomodado com as mudanças que ele resolve atacar. Eu me recordo no meu consultório, quando uma vez atendendo uma pessoa e dizendo de que ela precisava rever algumas posturas com relação à convivência na família. Então ela vira para mim e fala assim, não gostei, eu acho que a tua psicologia está muito fraca, né? Sim. Quando se mexe com algumas questões que é mudar o jeito do outro, a pessoa resolve atacar, né, o outro naquilo que é o profissionalismo dele. E a gente vê muito isso, né, nas nossas comunicações, nas nossas questões. Pode ver na nossa casa. Às vezes você está lá numa briga com um irmão, com uma irmã, né? Quando você vê que você está perdendo, você não quer aceitar a visão que o outro tem com relação à minha pessoa ou à tua pessoa, o que você faz? É por isso que o pai e a mãe nunca gostou de você. Parece-me que você não é filho legítimo. Então você vai lá no ponto fraco mesmo, né? E quanto muito você descobre o outro ponto fraco e ataca ali. Porque é uma forma do quê? Se eu não vencer com meus argumentos, eu derrubo ele com a questão emocional. É desestruturar. Então, é da mesma forma que a gente faz no relacionamento do dia a dia da sociedade, né? Quando a gente não aceita a mudança, nós resolvemos começar a pegar no ponto baixo, no ponto fraco, né? Fulano não presta, fulano vai acabar com as coisas, cicrano fez isso, fulano sempre... Então, a pessoa dá um jeito de fazer isso, né? É essa forma de denegrir o outro porque não quer perder o espaço.
Uma das maneiras mais eficientes de colocar tudo em perspectiva e aprender a lidar com a situação é procurar a ajuda de um psicólogo. Mas um psicólogo que seja bom, né? Um psicólogo que não seja tão frajuto como muitas pessoas às vezes, né? Você vai lá procurar o psicólogo, ele fala umas verdades para você, você vai falar que ele não presta, que ele não é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Nem parece um profissional. Então procure alguém que vai te dizer umas verdades, né? Que irá trazer uma visão profissional ampla do problema e vai fazer com que você encontre o suporte emocional de que precisa dentro de si mesmo. Pedir ajuda é essencial para que a situação seja encarada de forma mais leve e a mudança não cause um impacto negativo no futuro. Entretanto, costumo dizer para terminar, o melhor terapeuta é o contexto em que você vive. Fique atento, olhe para você mesmo. E enquanto todo mundo está caminhando para lá, perceba se não é você só que está caminhando para cá. Às vezes é só você com alguns adeptos que muitas das vezes a gente consegue manipular que estamos andando para cá. Mas a multidão, o mundo inteiro caminhando para lá. Então, não gaste dinheiro com terapia, né? Acorde, fique atento e vai caminhar para o lado que todos estão caminhando. Daí você vai estar, de fato, se trabalhando para colocar em prática as 5 leis de convivência e vai estar colocando em prática a tua mudança tão necessária para se viver dentro desse contexto e dentro desse mundo. Fica aí a nossa dica e a nossa orientação. Um abraço a todos, obrigado pela participação de todos vocês. Depois partilhem esse vídeo, esse nosso bate-papo.